Oi, gente, quanto tempo, hein, meus amores? Muitas mudanças acontecendo na vida da pessoa. A gente precisa, às vezes, parar, respirar, né, retomar o fôlego para voltar. Eu tava pensando aqui, hoje, né, no dia de hoje, sobre a questão de como os objetivos na nossa vida, eles são importantes para deixar na sua vida num equilíbrio, dar um equilíbrio à nossa vida, né? Dar um direcionamento. E aí me veio a teoria de Maslow. Não sei se vocês já ouviram falar daquela teoria conhecida pela pirâmide de Maslow, que hoje já tem um questionamento dizendo que, na verdade, ele nunca fez a pirâmide. Ele falou das teorias dele, ligada ao comportamento humano, da satisfação das necessidades humanas, mas ele nunca fez um desenho de uma pirâmide falando que está uma sobre a outra. Inclusive, o Maslow, que era o psicólogo, né, estudioso, ele falou que poderia existir uma diferença de satisfação das necessidades, de hierarquia, né, da satisfação das necessidades, de acordo com a sociedade e a cultura. Então, não é aquela tabela, aquela pirâmide que a gente conhece, né, que não sei se vocês já ouviram falar. Tem a base, que são as necessidades fisiológicas, como comer, beber, respirar, dormir, né? E tem, esse lado aqui é melhor, e tem necessidades fisiológicas de segurança. A segunda camada de segurança tem a ver com trabalho, ter um trabalho, ter uma casa, se sentir seguro. Tem a parte de social, que tem a ver com a parte dos relacionamentos, de você ter um relacionamento amoroso, ter amigos, um grupo social. Tem uma parte que seria da autoestima, que quando você tem suas qualidades reconhecidas, e quando você reconhece suas qualidades. E o topo da pirâmide, que seria a autorrealização, quando você começa a buscar espiritualidade, né, propósito de vida, etc e tal. Eu estava achando muito interessante, que eu estava revendo essa pirâmide que eu estudei na época da faculdade, né, há 1900 bolinha. 1900 não, gente, 2000 e pouco já, viu? Mas já tem bastante tempo, eu fiz administração, que falava. E aí eu fiquei pensando sobre, assim, naquela época caiu assim como uma luva, né? Parecia muito prático, muito fácil, mas hoje o entendimento que eu tive dessa pirâmide foi diferente. Porque depois que eu vivi, né? Porque assim, depois que eu comecei a me autoconhecer, né, que eu comecei a buscar me melhorar como pessoa, entender, ver meus defeitos, encarar meus defeitos e ter que digeri-los, né? Ter que ver, poxa, realmente eu não fui legal nesse momento, realmente eu não sou uma pessoa totalmente tão boa como eu imaginei o tempo inteiro. Eu tenho muita falha também. Quando eu reconheci isso, quando eu enxerguei isso de frente e quando eu comecei a também, ao mesmo tempo, me valorizar, apesar dos defeitos, apesar do que eu identifiquei em mim mesma, que não foi fácil, não é fácil de encarar, gente. Nossos monstros, né? Quando eu comecei a fazer isso, algumas necessidades lá de baixo começaram a ser preenchidas,
sabe? Inclusive de segurança, na parte social. Então você vê que a nossa vida não é assim, né? Aquela coisa linda, perfeita. A gente tem altos e baixos, né? A gente tá andando, aí puf, tropeça, tem um buraco. Aí depois você tem que subir uma montanha. Aí depois desce um vale, o vale tenebroso, né? Sofrido. Aí depois você anda, opa, uma linha reta. Show, maravilha. Mas nunca é o tempo inteiro assim. A gente tem, né, momentos e momentos. Então, ter um objetivo é o que eu vejo assim como o melhor para você conseguir se... Como é que eu posso dizer? Passou uma pessoa aqui com um som bem alto aqui do lado. Então, como você pode dizer? Então, assim, quando você tem um objetivo, sua vida tem um sentido maior, né? Você tem um sentido. Eu me lembro que quando eu era... Tava uma fase que eu tinha passado no concurso, tava super magrinha, né? Porque eu era gordinha, então assim, já tinha passado pela fase do emagrecimento, tinha dado uma certa estabilidade no peso, tinha passado no concurso, assim, razoável. E então assim, eu me vi perdida. Não que eu tivesse, gente, imagine, pra mim aquilo ali, tá trabalhando, era a satisfação. E aí eu me vi perdida. O que é que eu faço agora da minha vida? Eu não sabia o que fazer. Eu fico louca, gente, quanto que eu já vivi dos tempos pra cá, que eu jamais imaginei viver. E aí, quando eu comecei, depois de muitos anos, né, que eu estudando para concurso, mas já tinha perdido o sentido do estudo para concurso, eu posso falar sobre isso depois. Eu comecei a seguir num caminho da minha vida, do meu propósito, que tem a ver com essa coisa de comunicação, de conhecer outras pessoas, de falar línguas. Quando eu comecei a ser nesse caminho, o mundo se abriu para mim. Foi impressionante isso. Então, assim, eu comecei a perceber e os objetivos vêm chegando, sabe? De maneira... São objetivos que eu considero são mensuráveis, são objetivos que são possíveis, sabe? Não são aqueles objetivos loucos, né? Então, assim, em cada dia que passa, com o meu entendimento, né? A idade também tá chegando, né? A gente vai aprendendo. Você vê que como ter um objetivo na vida é importante pra gente, né? E como isso nos enche de energia na labuta do dia a dia. Porque você sabe que aquilo ali é um pedacinho da sua vitória. Porque você, para chegar à sua vitória, você tem que passar por todos aqueles caminhos. Então, é isso aí. Viu, gente? Então, um grande beijo. E vamos aí, focando no objetivo. Sei que para vocês deve ser, né? Eu sempre falo sobre isso, porque para mim é uma coisa importantíssima. Cada dia que passa, eu vejo isso como de uma maneira muito forte. Então, um beijo grande. Até mais.